Olá! Você já imaginou como seria o mundo se fosse um lugar mais inclusivo e acolhedor? Com certeza seria um mundo muito melhor, não é verdade? Pensando nisso, meus colegas e eu desenvolvemos um jogo para incentivar e promover a educação inclusiva para alunos autistas. Você sabe o que é o autismo? O autismo, também chamado de transtorno do espectro autista, caracteriza-se por dificuldades significativas na comunicação e na interação social, além de alterações de comportamento expressas na repetição de movimentos, como o balançar do corpo, rodar uma caneta, apegar-se a objetos ou enfileirá-los de maneira estereotipada. Todas essas alterações costumam aparecer antes mesmo dos 3 anos de idade. Para o autista, o relacionamento com outras pessoas costuma não despertar interesse. O contato visual com o outro é ausente ou pouco frequente e a fala usada com dificuldade. Algumas frases podem ser consequentemente repetidas e a comunicação acaba se dando principalmente por gestos. Por isso, evita-se o contato físico no relacionamento com o autista, já que o mundo para ele parece ameaçador. Insistir nesse tipo de contato ou promover mudanças bruscas na rotina dessas crianças pode desencadear crises de agressividade. Descobrir e explorar as eficiências do autista é um bom caminho para o seu desenvolvimento. E crianças autistas, elas podem ter déficits na comunicação e na interação social. Isso pode estar presente em algumas características principais, por exemplo, na linguagem, como a ausência total da fala ou atraso da linguagem, falta total ou parcial de entonação, de gestos, a gama de linguagens não verbais, a ausência total ou, de certa forma, parcial da falta de gestos, da entonação, de contato visual e uma linguagem corporal atípica, ou exagerada ou diminuída demais, e isso de uma forma desconectada com a sua linguagem verbal. E na interação social, nós podemos dar alguns exemplos de características de pessoas com autismo. Por exemplo, gostar mais de ficar sozinho, de realizar suas atividades sozinho, do que com interações sociais, de uma forma social, com outras pessoas. Dificuldade de entender o ponto de vista alheio e também uma busca de seguir regras fixas. Bom, vamos falar então sobre uma das características do autismo são os padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses ou atividades. O que isso quer dizer? Que as pessoas que estão dentro do espectro, elas acabam tendo uma fixação por alguns assuntos ali que ela sempre quer estar nesse assunto, ela não consegue desprender disso e flexibilizar às vezes, o que acaba tornando às vezes até uma obsessão por causa desse hiperfoco que ela tem. E esse hiperfoco pode ser bom ou pode ser ruim. Por exemplo, um arquiteto que gosta muito de arquitetura e tem um hiperfoco nesse assunto, ele acaba sendo um ótimo arquiteto porque ele está sempre inovando e pesquisando sobre novos assuntos. Mas, por exemplo, uma criança que é obcecada por algum alimento, ela acaba criando esse padrão na cabeça dela que ela precisa comer esse alimento em todas as refeições. Isso não pode acontecer porque ela precisa de mais nutrientes que a batata frita não oferece. E sabendo disso, a gente pode falar como que a rotina também influencia na vida dessa pessoa, porque para a pessoa que tá dentro do espectro autista, é muito mais fácil para ela ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que é um caminho que ela conhece, do que, por exemplo, às vezes variar e conhecer um restaurante novo com os amigos e tudo mais, e o que é muito ruim para o convívio social dela. Há também os movimentos repetitivos de comportamento, por exemplo, o flapping, que é o mais famoso, que é basicamente esse movimento que os autistas usam para autorregulagem. O que é autorregulagem? É quando o autista ele tem uma sobrecarga de estímulos e isso acaba trazendo muita ansiedade para o corpo dele, ele precisa se autorregular, então ele acaba fazendo movimentos que são comportamentos repetitivos. Isso varia. O flapping é muito conhecido, mas, por exemplo, pode acontecer de roer as unhas, que inclusive neurotípicos também fazem, roer as unhas, bater os pés no chão,
andar na ponta dos pés e por aí vai. Como eu disse, varia muito de pessoa para pessoa. Bom, vamos falar então sobre o objetivo do jogo. O objetivo do jogo, primordialmente, é transmitir o conhecimento acerca do autismo. E a gente sabe que o nosso público-alvo, que são crianças entre 8 e 12 anos, muito provavelmente vão entrar em contato em algum momento com uma criança que tem TEA. E a gente não quer que aconteça dessa criança tirar sarro dos comportamentos estereotipados, de se irritar com as crises e até de não querer estar perto, porque a gente quer também promover a integração, principalmente dentro de sala de aula, que muito provavelmente vai ter uma criança com autismo na sala de aula. E quando a gente promove o conhecimento, a gente acaba evitando isso, acaba também promovendo a integração, como eu falei, e principalmente exercitando a empatia nesse jogo, porque a gente se coloca na posição do outro. E a empatia, ela pode ser trabalhada, ela deve ser trabalhada, porque ela é uma competência. E quanto mais a gente trabalha a empatia, mais a gente acaba se policiando dos nossos atos, que podem causar dano e causam dano aos outros. Então, trabalhando de forma lúdica num jogo, a gente sabe que a gente pode fazer uma grande diferença, até porque, principalmente se a gente trabalhar isso numa sala de aula, a gente teve, às vezes, 1000 aulas diferentes, mas a gente acaba lembrando muito detalhadamente daquelas que teve uma dinâmica, teve uma brincadeira. E quando a gente trabalha isso de forma lúdica, a gente acaba também tirando aquela barreira que a gente tem sobre um assunto novo, principalmente se ele vem de uma forma densa, acadêmica. E eu sei que criança muitas vezes não tem essa barreira que os adultos têm, mas acaba tendo também porque a criança curte mais a parte da brincadeira e não a parte de sentar, colocar a mão na massa muitas das vezes e estudar. E então esse é o nosso objetivo, promover o conhecimento, e promovendo o conhecimento a gente sabe que a gente vai acabar promovendo também a integração e exercitando a empatia, pelo menos da forma do que esse jogo foi trabalhado. Pensando nessa inclusão social, esse jogo foi preparado exclusivamente para crianças de 8 a 12 anos de idade. E agora nós vamos falar de como jogar. Bom, esse jogo é composto por 3 itens principais: um mapa, 12 cartas e um manual. O mapa ele possui 12 casas referentes a cada carta. Então, a carta 1 é referente à casa 1. A carta 2 é referente à casa 2, e assim por diante. Então, quando a pessoa vai progredindo no mapa, ela vai pegando a carta referente a esse número. E o manual, ele serve para passar as informações principais. Então, vamos lá, passo a passo. Qual que é o primeiro passo para começarmos a jogar? O primeiro passo é começarmos a ler um manual. Esse manual ele deve ser estudado pelo mediador. Ele contém as informações básicas e fundamentais para que o jogo ocorra de uma forma sucinta, de uma forma mais sucinta possível, tentando simplificar ao máximo. Mesmo quem não tem um conhecimento prévio sobre o assunto, irá conseguir entender, porque está bem resumido, bem sintetizado. E esse primeiro passo, esse mediador deve estudar o manual e explicar as informações sobre o TEA. E explicar as informações para os jogadores, no caso para as crianças. E a partir do momento que ele explica de uma forma simplificada para elas, aí nós podemos ir para o segundo passo, que é iniciar o jogo, propriamente dito. Então se inicia com um jogador, o primeiro jogador, aí pode haver um sorteio para ver quem que vai começar. Mas esse primeiro jogador, ele pega a primeira carta e lê. E faz essa leitura em voz alta, para que todos ouçam. Dentro dessa carta, vai ter uma situação com um aluno diagnosticado com transtorno do espectro autista. Essa situação, esse problema, que vai ser sempre uma problemática. E esse problema vai sempre terminar com a pergunta de o que poderia me ajudar. E essa pergunta que vai promover o jogo. Porque a partir dessa questão
que vai começar a surgir questões. Aí que está o jogo, porque a primeira criança que leu, ela vai propor a sua ideia. O que poderia ajudar essa criança com transtorno do espectro autista nessa situação? Dessa primeira criança, promove a ideia dela. Daí, posteriormente, a segunda fala dela, a terceira e assim por diante, quantas crianças estiverem jogando. No final, quando todas falarem as suas ideias, vai haver uma votação para ver quem que ganha, para ver qual que era a resposta melhor para essa situação. A pessoa que tiver mais votos sobre essa que teve a melhor ideia vai ganhar um ponto. E se caso houver algum empate, aí os dois vão ganhar a mesma quantidade de pontos. Essas questões que vão ser levantadas, com a ajuda do mediador, que o mediador ele vai intervir nessas situações, ele vai explicar, ele vai ajudar a incitar essas questões, a tentar promover que essas crianças pensam, imaginam nessa situação, se coloquem nesse lugar, não para desmerecer de forma alguma, mas para tentar se enxergar nessa situação. E no momento que você se coloca nessa situação, você começa a entender. E a partir do momento que você entende, você começa a querer o melhor daquela pessoa. E é esse o objetivo do jogo. É promover de certa forma, essa empatia sobre essas pessoas. E para isso está o mediador lá, para tirar as dúvidas, para tentar promover essa discussão, mantendo sempre o respeito, porque isso é fundamental para que o jogo ocorra. Esse jogo foi criado em colaboração com a professora, a Flaviele Morassuti, que tem experiência com alunos autistas na educação especial e atualmente trabalha com educação infantil no ensino comum em uma turma que tem um aluno autista. As situações do nosso jogo foram inspiradas nos relatos que ela deu pra gente sobre a experiência dela com essa sala. De acordo com eles, a gente pôde perceber que o comportamento das outras crianças é muito significativo para a forma com que a criança autista pode participar e se inserir de uma forma realmente efetiva na experiência da escola e do ensino.